Programa Atividade chegando para mais uma edição dos nossos 33 anos, né, de desempenho aqui da nossa bancada, né, nossos telespectadores, né, muito identificados com o nosso programa nesse período todo, mais de 3 décadas, nossos anunciantes tão importantes, indispensáveis, né, e estamos numa emissora maravilhosa aqui, que é a RS Play, 524 Clarnet, mais plataformas digitais que mandam a nossa imagem mundo afora. Equipamentos maravilhosos, né, equipe técnica, colaboradores, né, só gente de qualidade. Assim funciona melhor. Vamos adiante, passando aí pelo futebol, nós temos aí Sul-Americana, quando o Grêmio está hoje enfrentando na Arena, 21 horas, já com friozinho danado aqui no nosso meio, né, enfrentando o Palestino do Chile. Se o Grêmio passar pelo Palestino, ele vai para outra próxima etapa por suas próprias forças, né? Então não depende de resultados paralelos, tá bom? Então vamos ver o que acontece. Eu tenho a impressão que o Grêmio tem condições tranquilas de passar pelo Palestino. Tá jogando em casa, tem feito fiascos que não são fáceis. Envergonha qualquer torcedor do Grêmio que tem feito o Grêmio. Aliás, eu diria para vocês, com todo respeito, eu sou muito franco, o Luiz Castro, se dependesse de mim aqui, claro, ele não estaria mais em Porto Alegre, há muito tempo. Afonso Praça Batista, mais um gremista na bancada, temos um colega, Paulo Guimarães, que daqui a pouco vai falar de assuntos, temas da maior importância. Fica ligado no nosso programa de atividade, porque o Paulo Guimarães tem notícias aqui e vai fazer exposições para vocês da maior importância. Sabe por quê? Porque nós vamos falar do Hospital de Pronto-Socorro, que é o pronto-socorro de todos nós gaúchos, até de gente de fora do estado, pela sua competência, sua capacidade médica de equipamentos, né? É um deus em Porto Alegre, né? Então, Paulo Guimarães é diretor de Relações Institucionais da Secretaria da Saúde, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e coordenador, veja bem, da captação de recursos para ampliação do Hospital de Pronto-Socorro. Quem é de Porto Alegre, né? Quem é que não teve alguém já internado no pronto-socorro, você mesmo, como eu já estive lá, com fraturas, então o sentimento solidário vai ter que funcionar com a turma aí. Depois o Paulo Guimarães vai explicar e vai nos contar como é que está a sua atividade nessa missão dada a ele pelo prefeito Sebastião Melo, da maior importância. E vou dizer uma coisa, o Paulo Guimarães, fazendo esse trabalho que ele está fazendo, ele vai ter que ter uma foto lá no pronto-socorro amanhã depois, porque esse é um trabalho, minha gente, de salvar vidas. Isso não é para qualquer um. Afonso Praça Batista, Sul-Americana, Grêmio na Arena. Olha, Silvio, o que eu vou te dizer? O simples. É mais eletrizante ver uma reprise da novela da Globo, passada ali pela década de 90, um filme que já se viu 2, 3 vezes, do que ver um jogo do Grêmio. E até eu acho que faz bem à saúde, porque não nos irrita, né? E o jogo do Grêmio irrita. O jogo do Grêmio nos traz uma irritabilidade maiúscula. O grande problema hoje é que o Grêmio nós não sabemos, nós não temos como apostar se o Grêmio vai passar fácil, se vai fazer um fiasco, se vai empatar 0-0 num jogo sem graça, como tem feito ultimamente. Por quê? Porque é um time que realmente nunca mostra uma cara. O nosso técnico, ele faz diferentes formulações do time e não consegue formular uma equipe titular, além desse rosário de lesões que tem enfrentado. Então, eu acredito que a Sul-Americana é o objetivo a ser perseguido, né? Mas não sei se é preferência ante a situação na tabela do Brasileirão. Então, passando pelo Palestino, ele consegue, pelas próprias pernas, ir para a fase eliminatória da Sul-Americana, né? É um título que nós não temos, nos igualaríamos ao Internacional, que tem, como uma Sul-Americana, então acho que vale a pena uma atenção. Muito embora eu acredito que vai aumentar a irritação do torcedor gremista. É verdade. O Grêmio tem aprontado cada fiasco, minha gente, né? Uma folha de pagamento aí, olha, beirando lá 30 milhões mensais, sabe lá o que é isso? Atletas ganhando, aí o treinador virando 2 milhões. Atletas ganhando 1.800.000, 2 milhões. O que ganha menos lá deve ganhar menos para ficar no banco, 400, 500 mil reais mês. Qual é o comprometimento? Qual é a obrigação? Ganhar, mas se ganhar, ganhou. Agora, vai ganhar o dinheiro no fim do mês. O contra-cheque vem. Direito de margem tem que vir. Aí vai dodói, aquela coisa toda, cartão amarelo, expulsão, essa coisa, não pode jogar o próximo jogo. É uma moleza, né? O futebol patrocina essas coisas.
muito dinheiro sem nenhuma responsabilidade. A entrega é mínima. O que o Grêmio vem entregando é vergonhoso. É vergonhoso. Já o Internacional tem um comportamento diferente. Aliás, com um treinador que eu tiro o chapéu. Pesolano, esse aí é pedra 90. Até agora eu tiro o chapéu para esse treinador do Internacional aí. E o elenco tem se esforçado muito, tem corrido. Olha, o Internacional está com uma máquina, está com um preparo físico excepcional, né? Numa relação com o Grêmio. Eu sou um gremista, eu faço essa análise do Grêmio, faço essa análise do Internacional. E estou aqui com o Paulo Guimarães, que é um colorado. O que tu me diz, Paulo? Pois é, Zé Silva, eu estou um pouco, assim, esperançoso até. Você sabe que o torcedor, o apaixonado, ele se ilude, né? Hein, doutor? A gente se ilude, o torcedor se ilude. Eu vi um Colorado muito guerreiro, muito rápido, né? Muito eficiente nesse último jogo do Vasco, nessa goleada em cima do Vasco do Renato Portaluppi. E o técnico argentino, o Pesolano, realmente acertou o time, né? Eu entendo que aqueles três na frente, o Carboneiro, o Alejandro e o argentino, o jovem, me faltou a memória agora, o menino argentino, estão muito bem na frente ali. Eu acho que agora ele tirou o menino da lateral, poxa, tá me faltando o nome dele, e o Internacional está indo bem. Eu acho que talvez ele tenha achado o caminho aí da roça. Vamos ver, né? Bernabé, tu quer dizer? Bernabé, esse aí é um super-homem. É um fôlego, ele luta, ele entrega uma barbaridade. Esse faz justo ao seu salário, deve ser um bom salário, pelo que ele apresenta para o seu clube, né, perto dos contra-cheques de todos, né, no elenco também do Internacional, que é uma folha de pagamento também bonitaça também. Mas esse Bernabé aí eu tiro o chapéu também. Esse verte o sangue pela equipe, pelo clube, pelo torcedor. Eu posso estar equivocado com a manifestação, mas seria capaz de apostar uma situação. O Internacional está sendo subestimado e está aproveitando a onda. A manifestação do Renato com a questão dos 4-0 do Vasco me levantou uma suspeita de que as pessoas estão dizendo, não, o time é fraco, vamos jogar de qualquer jeito e o time é fraco. E ele está aproveitando essa onda. Ou seja, no momento em que os adversários começarem a ver né, esta reorganização do time do Internacional, e vejo isso nas próximas rodadas, aí, 2, 3 rodadas, não sei se ele não vai começar efetivamente a mostrar as fragilidades técnicas em função da neutralização dos adversários que subestimam o time. É possível. O futebol tem dessas coisas, né, minha gente? O sócio lá, né, o associado, muitas vezes com muita dificuldade, paga caro, né, deixa às vezes levar alguma coisinha para casa, para pagar a mensalidade do seu clube do coração, mas depois não tem a resposta. Vai lá na arquibancada lá e vai para casa apavorado. Pensando, será que eu pago a próxima mensalidade ou vamos parar com isso? Né? É uma lástima, é uma pena. Mas, enfim, é do futebol. Vamos adiante, então, de futebol, tá bom? Então, hoje, 21 horas, depois do programa Atividade, o Grêmio encampa na Arena, né, enfrentando o Palestino chileno, pela Sul-Americana, então, e o Grêmio podendo. Então, passando pelo Palestino, já está na próxima fase da Copa Sul-Americana, aliás, um título que o Grêmio não tem. Vamos adiante falando do Banrisul. Banrisul apresenta a Banriway. Olha aqui, minha gente, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo, ok? Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Mensagem Banrisul. Meu filho manda mensagem quando acaba a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, e o Grupo Zafra está aí, né?
na jornada do centenário, porque fez 90, 2025 e 2026, os 91 anos, é um grupo, né, padrão, modelo, né, que orgulha todos nós gaúchos, né, o grande supermercado Zafre, maravilhoso, o Grupo Zafre, um grupo que, né, dispensa comentários. Quem viaja pelo mundo e vai visitar, por exemplo, supermercados, cada vez se encanta mais com o nosso Grupo Zafre aqui, onde economizar é comprar bem. Veja aí com uma mensagem do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. E o Sucos Petri está aí, né? E está aí na sua frente, aqui na nossa bancada, todos os nossos comentaristas e convidados sempre degustando Sucos Petri há 33 anos. Está na nossa bancada aqui, foi o nosso primeiro anunciante nessa jornada de 3 décadas e alguma coisa. A bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri 100% natural. Uva, laranja, água de coco, Petri, só coisa boa, né, minha gente? Suco de laranja, suco de uva, a água de coco na hora de hidratar seu organismo, né, na hora do pique no lugar, da academia, sempre, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. A bebida do ano inteiro é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Tudo sem adição de açúcares, sem conservantes, né? É saúde pura. Sucos Petri, uva, laranja e a água de coco, tudo 100% natural. Muito bem, Afonso Praça Batista, estamos aí numa jornada aí, temos muitas notícias nacionais aí, a política entra em efervescência, né? Começam as acusações, né? Os lado a lado, né? A direita, a esquerda, enfim, todos aí começam a se degladiar, né? Procurando espaço e procurando voto, né? Evidentemente do eleitor, que começa a ficar aí examinando e um pouco confuso por enquanto, mas claro, ainda tem rádio, TV, tudo isso aí, ainda que vai fazer né, o entendimento do eleitor na hora de escolher seus candidatos num momento tão importante que é de honrar o seu voto, que é o grande instrumento, né, do cidadão, da cidadã, dos jovens, todos aqueles que têm o seu título eleitor, não botar na lata do lixo, né? Não botar no ralo, não botar na latrina, tá bom? Honre esse título, examina o seu candidato detidamente, em quem eu vou, currículo, a proposta, e vai fazer um voto consciente. Porque é muito ruim, às vezes a gente pergunta para um amigo, uma pessoa, enfim, vem cá, votasse quem? Foi eu, não me lembro. 2 dias depois da eleição, um dia depois não sabe quem votou. Às vezes vai por indução de um amigo, não, vota no fulano, vota no Beltrano. Não, eu acho que tem que ser um voto consciente. E é uma hora de presidência da República, é Senado. Senado é muito importante. O Senado tira a gente lá de dentro do STF, o Senado tira, Supremo Tribunal Federal. Tem que dar uma mexida naquilo lá. Tem, né, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, temos o Senado, como eu falei, e o governo dos estados. Então, é um momento de muita mudança no país a partir de outubro, tá? Então, te liga e começa a pensar direitinho. O que é que tu me diz aí, Afonso? Não, eu acho que é importante. Eu gostaria de fazer a campanha do vote em quem não tem mandato. Eu acho que seria uma coisa muito interessante dar oportunidade para gente nova, né? Essa história de quem não tem mandato naquela posição que pretende se eleger. Exatamente, tá. Exatamente. Quem pode exercer o mandato ou pela primeira vez, sim, ou ser um vereador galgando a Assembleia Legislativa, exato, um deputado federal tentando o Senado, essa coisa. Até toda. Porque a política é uma escada e deve ter expertise, experiência, etc e tal. Mas o grande problema é que hoje, como eu gosto de dizer, é filme de terror o que está acontecendo, porque nós temos, né, isso todo mundo sabe, nós temos um percentual de 35% que apoia o bolsonarismo, não importa quem for, né? E nós temos uma situação muito complicada, ultrapassada pelo candidato Flávio Bolsonaro, em função desse envolvimento com o Vorcar. E eu acho que ontem ele teve um fecho muito interessante. Que ontem ele confessou, e houve uma traição na reunião, porque alguém vazou para a imprensa antes dele se manifestar, que ele tinha se encontrado
com o Daniel Vorcaro após, então, a prisão do Daniel Vorcaro para rescisão, então, daquela pequena contribuição que o Vorcaro deu ao filme do Bolsonaro lá de 60 milhões de reais. O que acontece? Primeiro que ele foi para São Paulo com dinheiro próprio e depois pediu reembolso. O Senado pagou, dinheiro público pagou para ele resolver um problema com o Vorcaro. 5 mil reais e pouco, mas é dinheiro público. Então não foi do bolso dele que ele se deslocou. Segundo, ele se enrola cada vez mais porque são trazidos, né, os elementos e as informações a conta-gotas, e isso faz ele sangrar cada vez mais. Bolsonaro não está nem um pouco interessado na eleição em si, em derrotar o Lula. Que bom que fosse. Né? Não. Bolsonaro quer ficar com a direita cooptada, com esse espaço cooptado para a família. Até porque se não se preocupasse com isso, não teria indicado filho, com telhado de vidro. A pergunta que eu faço ao telespectador é assim, feche os olhos agora e pense num Brasil com todas as suas mazelas e com o rebanho político que tem. Mas tire o PT e tire o Lula. Tire, eles não existem. O Bolsonaro seria a melhor solução para o país? Tenho certeza que a resposta será negativa. Nós sabemos disso. Então, por que a escolha do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro pode bater o Lula. O problema é que nós estamos numa crise hoje em que nós estamos nivelando. O Lula faz uma reunião com o Vorcaro e diz assim, espera um pouquinho que vai mudar o presidente do Banco Central e daí a gente resolve tudo. Isso não pega, isso não reverbera. É nota de rodapé de qualquer jornal. Agora o Bolsonaro, agora o Flávio fazer essa negociação com o Daniel Vorcaro, isso está sendo batido há uma semana. Né? Então, o tratamento é diferente. Qual é que eu quero plagiar aqui, Silvio? Fechando, a Madalene Lasco, grande jornalista, que foi jornalista em Brasília, e ela fala uma coisa muito engraçada, que ela tem uma teoria conspiratória em que a família Bolsonaro são infiltrados do PT que fazem todo tipo de bobagem para ajudar o PT. E a Janja é infiltrada da esquerda, da direita, dentro do PT para ajudar a direita. Porque eles conseguem nutrir, né, o frescor do outro. Então, é aquela torcida. Tomara que o Flávio faça uma bobagem, porque assim alivia para o nosso lado. É triste o atual cenário de corrida para o Planalto. Espero, sinceramente, que haja uma mudança. Acredito que não haverá, mas espero, sinceramente, que nós tenhamos outras opções que sejam competitíveis para que a gente possa analisar as propostas e daí sim escolher melhor. O Paulo Guimarães é ao meu lado aqui, essa figura ímpar, grande advogado, filho do Eloy Guimarães. O Eloy, quando vê esse quadro todo, nessa discussão, ele liga o televisor para ver os jornais, ele deve dizer, no meu tempo era bem diferente, né? Era outra linha, né, do político. Né? Hoje a política está desenfreada, né? Está desacreditada, lamentavelmente, por tudo que acontece no país, especialmente lá no Congresso. Né? Tá meu Deus, é uma areia movediça aquilo lá. Primeiro que o preparo daquela turma antiga, né, daqueles políticos antigos, era outro, né? Sem dúvida. Quando você outra origem, outra postura. Outra postura, outro nível, né? Quando eles iam para a tribuna, você esperava dali grandes retóricas, grandes oratórias, eram grandes oradores, era um pessoal muito com uma formação jurídica, com uma formação profissional, enfim, grande, né? E moral. Moral, tinha uma moral muito grande e tinha, vamos dizer assim, um poder de raciocínio, um poder de formação, de opinião que formava, né, as pessoas, né? Hoje se vê vamos dizer assim, um nível mais baixo, né? Infelizmente, cada mandato tem se visto uma descida, né? Um declínio, né? Um declínio dos políticos, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Era uma época que se tinha fio do bigode, né? E grandes políticos, não só no Congresso Nacional, como na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Também no STF se via grandes magistrados, grandes ministros, né? E hoje se tem, infelizmente, aí um quadro mais, que eu digo assim, mais carente, né? Sem dúvida. É verdade. Vamos adiante. Minha gente, aqui, ó. A saúde passa pelos melhores alimentos, né? Ovos,
Ovos é um negócio importante. E hoje os ovos estão na cozinha da residência, da família, né? Não é só lá no restaurante, na lancheria, etc. Não, dentro de casa, né? Ovos é um produto que, né? Ovos orgânicos, aí, ó. Sítio Gigante. Isso aí é espetacular, minha gente. Muda o paladar, muda isso, muda aquilo, né? A qualidade. Sabe como é que é isso aí? Tudo. Olha aqui, ó. Ovos orgânicos é assim, ó. Sistema que prioriza o bem-estar animal. Galinhas criadas, soltas, com acesso à pastagem. Olha só. Alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então tá aí, né? Os ovos orgânicos do Sítio Gigante, que é espetacular, né? Fica em Itapuã, Viamão, tem o comando lá do Eduardo Tartarotti Gigante, que é o titular. Então, alimentação saudável passa exatamente por aí. Sítio Gigante, ovos orgânicos. Tem o grande, tem o jumbo, ovos grandes, tem o jumbo, é espetacular. Então, você encontra isso aí da Secretaria da Agricultura ali na Borges de Medeiros, na Getúlio Vargas, Secretaria da Agricultura na Avenida Getúlio Vargas, do bairro Menino Deus de Porto Alegre, aos sábados de manhã e às quartas-feiras de tarde. Ou também você pode encontrar em lojas, floriculturas, agropecuárias, né? E também pelo contato aí, ó. 99836-5337. 99836-5337. Tá bom? Ovos orgânicos, Sítio Gigante. Bom demais, meu gente, tá? Daqui nós vamos falar do Di Paolo. Quando eu falo de Paolo, eu falo do Paulo Jeremia também, né? Paulo Jeremia, que é o presidente do grupo Di Paolo de Galetos, que é um negócio fantástico, né? Porque se diz assim, ó, existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência, autenticidade e referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição já está lá em Torres também, né? Uma das últimas unidades do Di Paolo é lá em Torres, né? Para turistas, para a população fixa e veranistas. Uma loja linda, maravilhosa, muito bem decorada, muito conforto. É o padrão Grupo Di Paolo de Galetos. Então, Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Muito bem. Paulo Guimarães aqui conosco, meu particular amigo, diretor de Relações Institucionais da Secretaria da Saúde do município de Porto Alegre, da nossa Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e também coordenador de captação de recursos para a ampliação do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que é um templo da vida, né? Porque as pessoas chegam querendo dizer, vai para o pronto-socorro porque lá tu vai te salvar, né? Se é um acidente que o pessoal da família encontra numa estrada, enfim, um acidente no prédio, na residência, uma colisão de veículos aqui na cidade, não importa onde, deu qualquer situação de complicação, né? De saúde, né? Que exija um atendimento, um socorro imediato e de alta qualidade e competência, todos, né? Recorrem ao Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre, histórico Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre. E o Paulo Guimarães está fazendo um trabalho extraordinário, incrível, né? Porque é passo a passo para fazer essa ampliação. Nós temos hoje o Hospital de Pronto-Socorro num limite ali na esquina do Oswaldo Aranha com a Venâncio Aires, mas nós vamos ter a José Bonifácio praticamente outro Hospital de Pronto-Socorro. Mas para isso, o município, enfim, o valor dessa expansão é trilionário. Vejo equipamentos para sala cirúrgica, imagina, um hospital de pronto-socorro, o prestígio que tem o nosso municipal, Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, fazer uma ampliação, dobrar os leitos, etc. e tal, a área física, etc. e tal. O Paulo Guimarães vai nos expor exatamente como é que está funcionando essa busca de recursos para que se possa, então, conquistar uma ampliação absoluta, né, de espaço fixo e equipamentos, né, blocos cirúrgicos de última geração do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre. Uma escolha maravilhosa do prefeito Sebastião Melo, aqui no meu amigo Paulo Guimarães. Muito bem lembrado o nome do prefeito de Porto Alegre, porque ele é o mentor desta ideia de tocar esse projeto. Eu fico muito feliz que ele pegou este projeto debaixo do braço e me chamou e disse, Paulo, vamos tocar isso aí. Então, é com muita honra que eu toco esse projeto de captação de recursos. Nós temos tido bastante sucesso, Zé Silva, no decorrer desse ano passado e este ano, né, onde conseguimos aí cooptar já em Brasília,
alguns milhões, recebemos também uma doação do Tribunal de Justiça em convênio com o governo do Estado, né? Também nos repassou 20 milhões. Nós conseguimos na Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, também um valor considerável. Até gostaria, José Silva, depois de dizer aqui o nome desses deputados estaduais e federais. Pode declinar o nome, porque isso é muito importante. A estes homens públicos que estão ajudando o nosso HPS. E nós temos aí feito uma campanha, estamos iniciando uma campanha, tanto no setor público como no setor privado, Zé Silva, buscando esses recursos para que a gente consiga ali na frente, logo que concluído o projeto executivo, o projeto arquitetônico, a gente possa então dar seguimento à licitação e aí então começar a obra propriamente, né? Nós queremos, no máximo, esse projeto executivo, José Silva, já era para ter sido concluído alguns meses atrás, mas houve um atraso porque, para que a sociedade entenda, um projeto de hospital moderno, ele é muito complexo. Ele tem muitas exigências, não só da Anvisa como da OMC, ou seja, ele tem que ser um hospital que atenda todas as exigências do segmento de saúde. Eu sempre digo que um bloco cirúrgico não pode ser um bloco cirúrgico em Porto Alegre, um outro em Nova York e um outro em Tóquio. Eles têm que ser... tem que ser num ambiente só. O ambiente só tem que ser... O médico que vai operar, ele tem que estar familiarizado com aquele ambiente e não pode ser diferente dos outros, né? Então, o hospital moderno tem muita complexidade. E, além disso, o hospital que está posto hoje, o prédio histórico, ele estará funcionando quando da construção do anexo de 8 andares. Perfeito. Então, veja que tem toda essa complexidade para se erguer esse prédio, que será atrás do prédio histórico, ali da Venâncio e da Oswaldo Aranha, nós temos o prédio histórico, né, o prédio atual. Sim. Atrás, com frente para a rua José Bonifácio, sairá um prédio de 8 andares, com 2 subsolos. Olha a imagem do prédio atual. Olha só, esse é o prédio histórico do Pronto-Socorro. Né, do Pronto-Socorro, fundado em 1944. Exatamente, é um prédio de 1944. Quantas vidas foram salvas aí dentro? Muitas vidas, né? E ainda serão muito mais. É o tempo da vida, o tempo da vida. Exatamente, né? E nós estamos, inclusive, ele está sofrendo uma reforma na sua fachada para a retirada de infiltrações e adequações. Ele vai ficar prédio praticamente centenário, né? Isso é quase centenário. E ele estará fazendo uma obra retrofit nele, que depois aparecerá aí como ele vai ficar no modelo, conservando o seu estilo arquitetônico histórico, que foi assim que ele estava em 1944. Então vai se reestilizar ele como retrofit, né? Uma pergunta. E atrás ali, Silva, só para dizer para você, onde está aquele prédio cor-de-rosa e aquelas torres de igreja, entre aquele espaço ali será 8 andares, será o anexo, né? Ligado por uma passarela, ou por algumas passarelas, que irão comunicar o prédio histórico, esse que você está vendo na tela, com o prédio anexo. Muito bem. O ingresso do Hospital do Pronto-Socorro, pessoas, vai permanecer no histórico. Permanecerá na entrada no histórico, né? Perfeito. Que também sofrerá reforma no ano que vem, internamente. Muito bem. Recursos, quem é que está colaborando? Você pode declinar aqui emendas parlamentares de deputados, políticos que estão colaborando com suas sensibilidades, né? Porque isso aí é capital para salvar vidas, né? É investimento na vida. Investimento na vida. Como você sabe, e o telespectador também, o pronto-socorro hoje é o único pronto-socorro próprio em atividade no Rio Grande do Sul. É o nosso HPS. O HPS. Os outros são o quê? São emergências que atendem dentro de hospitais, né? Então, o nosso pronto-socorro, ele tem 30% dos seus leitos são de UTI. UTI. E um hospital normal, um hospital... Ele é de absoluta complexidade, né? Alta complexidade, média alta complexidade. Ali se tem quase 20 especialistas e especialidades, né? Todos craques, né? Craques, os maiores cirurgiões estão ou passaram pelo HPS. É verdade. Eu digo nomes famosíssimos como Schwartzman, Pereira Filho, Guzmão,
Olha, vários Zé Silvas, né? E ainda tem hoje um quadro incrível de profissionais técnicos que estão ali trabalhando vocacionados, ou seja, um hospital que tem médicos muito experientes, com uma expertise muito Honra grande. os seus diplomas. Os seus diplomas. O pronto-socorro, ele é um hospital como bombeiros, ele é de prontidão, sempre aberto 24 horas por dia, Chegou lá e 7 dias atendido. por semana. Chegou lá, entrou e atendido. Independentemente de plano de saúde ou da sua condição social. É 100% SUS. E é este o pronto-socorro, Zé Silva, que nós temos pedido o apoio para a sociedade. Perfeito. Que ajudem, que colaborem, porque o Estado brasileiro, eu leço o Estado, o município, o Estado e União, ele não tem condições de suportar e de ficar bancando. Um hospital, ele é muito caro. Então, todos os grandes complexos hospitalares do Rio Grande do Sul, como Santa Casa, clínicas, GHC, todos foram ampliados. Agora é a vez do HPS. E é nesse sentido que a gente tem recorrido a profissionais, como você no seu programa, que tem nos ajudado muito. Mais que obrigação, estender a mão e abrir o espaço sempre Que nos ajudem, né, para Zé uma Silvas? Que proposta nos ajudem. dessa aí. É. Ajuda. Porque eu diria o seguinte para o telespectador. Eu quase que duvido de alguém, por exemplo, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, no estado gaúcho, em grandes acidentes, de grandes proporções, os da capital de Porto Alegre, que você ou um dos seus filhos, irmãos, parentes, pais, não passaram pelo HPS. Vêm pessoas de outros estados aqui pedir socorro, aqui no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Então, minha gente, olha pelo retrovisor, veja quanto você sofreu lá, às vezes com o filho, com o parente, com o irmão, com a mãe, com a avó, ou com você mesmo, né, numa situação complexa, trágica, muitas vezes. Então, dá uma mão aí, vamos ampliar, é a hora de, né, estender a mão. O coração tem que ser, né, grande, para que você entenda que, independente de ter passado pelo pronto-socorro, né, é pelo gesto de grandeza, né? Então, Deus está te olhando aí. Vamos ajudar o pronto-socorro, vamos ajudar o Paulo Guimarães a buscar esses recursos para que aconteça essa ampliação tão importante para salvar vidas, que amanhã depois você pode ter um parente também precisando de um hospital de pronto-socorro que não pode receber lá porque não tem espaço, não tem vaga, não tem salas, blocos cirúrgicos. E se for acontecer a ampliação, certamente um ente seu poderá ser acendido lá, salvando a sua vida. O que é que tu me diz, Afonso Praça Batista? Eu não tenho nada a aumentar na sua análise, eu só tenho a destacar que os hospitais do interior, eles têm sim unidade de emergência, mas quando se apertam, ligam para o pronto-socorro e fazem o deslocamento, né, em ambulância ou de helicóptero, como no caso da Boate 15 em 2013, em que foi referência, salvou muitos jovens, o Hospital do Pronto-Socorro está precisando de auxílio, está precisando de ajuda, mas essa ação não pode ser só do Porto Alegrense. Essa ação tem que ser do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, do gaúcho. Porque, do gaúcho. Exatamente. Por quê? Porque ele é um braço de apoio, e é uma segurança. Saber que nós temos esse serviço prestado com excelência, com referência, me corrija se eu estiver errado, o Hospital de Pronto-Socorro é referência em queimados, não é? Queimados Sim, e trauma. E traumas. E queimados não tem, talvez no Brasil, não sei se tem quem tenha mais competência que o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Portanto, isto é uma segurança à comunidade gaúcha que deve efetivamente contribuir para fazer, principalmente o que comentávamos antes do início do programa. É muito complexo fazer um hospital. Imagine reformular, reestruturar, modernizar um hospital que está em plena atividade, ou seja, não pode deixar de atender a comunidade e mesmo assim precisa passar por essa reformulação. É um desafio imenso, meus grandes elogios e desejo que a jornada seja mais leve do que esperado. E a complexidade dos equipamentos, porque fazer ampliação física é uma tarefa enlouquecida. Agora imagina depois botar o equipamento para dentro. Porque depois os médicos precisam dos seus equipamentos. o recheio, né, o recheio, que é horrorosamente caro. É uma loucura. Então, minha gente, vamos usar a sensibilidade. As empresas, você é empresário, você é profissional liberal que está nos assistindo aí, por favor, seja sensível, né? É um apelo, é reto, né? É um dinheiro que você sabe onde é que você está colocando, né? Para salvar vidas, que pode ser diretamente favorecendo a sua própria família, né? Às vezes se pede em valores, né? Que faça esses investimentos em coisas às vezes que a gente fica meio... Mas pronto-socorro. Pelo amor de Deus, é Deus aqui em Porto Alegre, no Hospital de Pronto-Socorro Porto Alegre. E é um baita de um retorno.
publicitário, né? Ajudar a saúde, ajudar o... Sim, é um baita do exatamente, retorno publicitário. exatamente. E eu quero... Isso é deduzido também imposto de renda, né, Paulo? Não, isso não. Ele não. Ele tem agora, ele tem a lei do PPH, do governo do estado, que é o programa Pró-Hospitais, que as empresas contribuintes do ICMS poderão destinar em até 5% do seu débito de ICMS para hospitais públicos e filantrópicos. Mas eu quero deixar aqui, José Silva, se você me permite, Ou não? o site Espaço está à vontade. da Fundação Pro-HPS. Sei. fundaçãoprohps.org.br. Lá você entra e ali tem uma conta específica do Banrisul. Que está no seu monitor aí, né? Está lá o Pix, ó. Pix, ó. hps.expansãocox@gmail.com. Esta conta foi aberta pela Fundação Pro-HPS no Banrisul, e isso que o telespectador tem que ficar tranquilo. Esta conta ela é fiscalizada pelo Ministério Público Estadual. Por quê? Por se tratar de uma fundação. Então, ela é fiscalizada pela Transparência absoluta. Total. Ali no site, inclusive, estão os valores recebidos. É total transparência. O cidadão saiba que se depositar, esse dinheiro irá para a ampliação. Espetáculo. Então, Zé Silva, nós queremos fazer ali 8 andares nesse anexo, com mais 105 leitos, em torno de 105 leitos, que somados aos que 95, existentes, vai chegar a 200 ou mais leitos. Que espetáculo. Olha aqui, minha gente. É o momento de você pensar e entregar-se, né? Esse é o maior gesto que você pode fazer no ano de 2026, oferecer um recurso de acordo com as suas posses, da sua empresa, você, profissional liberal, a sua família. Cada um não tem valor. O valor é que você puder dar, da sua consciência, da sua capacidade, tá bom? Então vamos fazer isso aí, pô. Vamos salvar vidas. A sua família é uma referência que amanhã depois pode. Deus queira que jamais aconteça isso, mas que pode, né? Enfim, e pelos nossos semelhantes, evidentemente. Então temos que fazer essa doação. E observe que foi posto a ampliação desses leitos, e presumo que sejam leitos não de trânsito, né? Não aquele leito de 2, 3 dias. Tem pessoas que passam um grande período ocupando um leito e, portanto, diminuindo a capacidade de atendimento. Então, assim, ó, o aumento realmente ele é necessário. Sabe quanto tempo meu pai ficou internado no Hospital do Pronto-Socorro, meus amigos? Meu pai, 13 meses, 1 ano e 1 mês. Eu gostaria de referir... Quando eu era menino, fratura de coluna. Imagina a medicina, a capacidade de equipamentos e a medicina há 75 anos atrás. Imagina o que era. Era ventilador na parede, não tinha equipamento. Olha aqui, era o Hospital de Pronto-Socorro. Os leitos de queimados de UTI, em média, têm se mantido 70% para moradores fora de Porto Alegre e 30% para Porto Alegre. Para te ver como é. Então o interior usa muito. Deu problema lá o hospital do município de Timbanda para Porto Alegre. Lá tu pode Pela salvar. referência que tem o HPS. Lá, olha aí, olha na tela aí. Para cuidar o HPS precisa da tua ajuda. Olha, para cuidar, tá aí, dá uma olhada aí, olha só. Maurício é fora de série, esse guri aí na Vale Ouro. Parabéns. Então tá aí, ó. Olha aí, só. transparência, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que espetáculo. Isso são doações pessoas físicas ou jurídicas, né? No privado. Sim. Nas emendas, vieram em torno de emendas e doações do Estado, 50 milhões de reais. Entre parlamentares, emendas estadual, federal, Tribunal de Justiça, Estado. Sim, muito bem. Então, esse é um trabalho, Zé Silva, incrível. Né? Mas está pequeno ainda esse saldo. Mas isto mesmo. Está bem pequeno esse saldo. Tá acanhado. Vamos aumentar isso aí. Vamos aumentar. Vamos aumentar isso aí. E está aí exatamente a conta, né? Para que o telespectador acredite nesse projeto e invista. Deposite nessa conta para ajudar o pronto-socorro de Porto Alegre. Né? Isso é um fantástico hospital que salva muitas vidas. Olha só como é e como ficará. Olha que espetáculo. Esse Maurício aí eu vou te contar, não tem explicação. Olha só, é um grande profissional. Incrível, muito bonito. É espetáculo. Obrigado, Maurício, tu é gente fina, viu? Tu é nota 20.
É uma figura humana também, né? Porque está empenhando toda essa capacidade profissional para mostrar o máximo que podemos assistir aqui, o nosso telespectador, dos 2 prédios, né? O como ficará e como é hoje e tal. Enfim, toda a dimensão da necessidade de recursos do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Tu quer fazer mais alguma Se desse, eu gostaria de ler o nome dos deputados que me ajudaram, nos ajudaram. Tem que fazer, Então, aqueles deputados federais, eu quero fazer aqui um agradecimento aos senadores, né? Então, eu quero agradecer aqui ao deputado Afonso Mota. Eu vou fazer por ordem alfabética, tá certo, para não fazer injustiça. Exatamente. Afonso Mota, Alceu Moreira, Anne Ortiz, Bom Gás, Busato, Bibo Nunes, Dayana Santos, Darley de Deus, Denise Pessoa, Fernanda Melchiona, Franciane Bayer, Giovanni Cherini, Heitor Schuch, Lucas Reibecker, Marcel Van Hatten, Márcio Biolchi, Maria do Rosário, Osmar Terra, Pedro Westphalen, Pompeu de Matos, Sanderson, Zuco e os senadores Reis e Paim e Mourão. E os estaduais, Silva, rapidamente, delegada Nadine, Dr. Tiago Duarte, Felipe Camozato, Frederico Antunes, Gustavo Vitorino, Cacá Dávila, Laura Cito, Luciana Genro, Miguel Rosseto, Rodrigo Lorenzoni, Sofia Cavedon, Estela Farias e Thiago Simão. Esses foram os deputados que nos ajudaram com emendas parlamentares para este ano. E eu tenho certeza que aqueles, Silvas, que não deram ou que não puderam, por algum motivo, eu tenho certeza que contribuirão no próximo. Sem dúvida nenhuma. Esse ano eu irei passar nos seus gabinetes, fora. Eu irei passar na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional novamente. E eu tenho certeza que aqueles que não conseguiram ajudar, irão ajudar dessa vez. Sem dúvida nenhuma. É o gesto mais importante, mais solidário, mais humano que um parlamentar, que um político pode fazer, é investir do capital que o seu gabinete, que o seu mandato tem, das suas emendas, destinar valores para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, pelo amor de Deus. Voltamos a dizer 2 coisas. Primeiro, quando o projeto é bom, é polipartidário. Todas as matizes partidárias estão representadas aí. Todos. E segundo, o deputado, né, que não foi por causa que a emenda não vai para o seu curral eleitoral, nós sabemos da preferência, novamente se diz, o Hospital de Pronto-Socorro, ele é uma referência em sustentação à sua comunidade. Ou seja, dando aquilo ali, está dando segurança que a sua comunidade será atendida se precisar. Exatamente. Então, Perfeito, doutor. Muito bem, vamos falar aqui rapidamente, exatamente da Parrilla del Sur, minha gente. Pelo amor de Deus, é um negócio, olha só, olha essas carnes maravilhosas. É o Uruguai aqui, é Punta del Este aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre você tem essas carnes maravilhosas, tem promoções, olha aqui, minha gente, é um negócio fantástico, tá? Um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Então, se você não precisa ir à Punta del Este, uma parrilla maravilhosa que tem lá, várias, como em próprio Montevidéu, enfim, no Uruguai, que é o país da uma parrilla maravilhosa, né? A maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia. Aonde? Ali na Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis. Telefone, tá aí, ó, 3012 7872. É fácil de decorar. Outra coisa aqui, eu não imagino. Manobrista, estacionamento grátis. Aí tu quer o quê, o Afonso Praça Batista? Nível São Paulo. Nível São Paulo. Eu acho uma sacanagem tu passar isso agora, que eu tô uma fome, né? É verdade. Então, olha aqui, ó. Pode conferir o cardápio, tá? Reservas, compras na bodega, etc. Acessar as promoções, tudo isso aí você pode fazer, tá? Entre outras informações da Parrilla del Sur, Instagram, @Parrilla del Sur, ou no site www.parrilladelsur.com.br, tá bom? Oferece promoções diárias, como, né, segundas, olha aqui, tem tapa de quadril, tem entrecô, tem assado de tiras, tem entrecô especial, tem quadril, tapa de quadril. Olha aqui, ó, é fantástico, é o sabor. O atendimento lá também é singular, né? Uma diplomacia, né, dos garçons, da direção, né, da Parrilla del Sur, porque é um negócio diferenciado. É realmente uma parrilla e um restaurante, diríamos assim, de carnes qualificadíssimas, diferenciado. Olha o que ele oferece para os seus clientes, né? São esses cortes especiais. E eu digo mais, além do sabor de todas essas carnes,
né? Esse estacionamento com manobrista, cortesia da casa. Minha gente, onde é que você encontra isso aí? Na Parreja del Sur, tá bom? Então, olha aqui, segundas das 18h30 às 23h45, terças e sábados 11h30 às 23h45, domingos 11h30 às 22h45, tá bom? A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia, você encontra em Porto Alegre, exatamente na Avenida Nilópolis, Petrópolis, tá? Número 111, telefone 3012-7878. Te manda com a família, com os amigos, vai aproveitar a vida, vai confraternizar, saborear as melhores carnes, vai encontrar o Uruguai aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis, 3012-7878, tá bom? Maravilha. Depois nós vamos falar aqui agora exatamente do Sicredi Origens RS. Sicredi onde você é um sócio, tá bom? Para quem investe a Sicredi Origens RS, tem uma solução, minha gente, uma solução inteligente. O crédito com garantia de aplicação. Como é que funciona? Você utiliza seus investimentos como garantia, sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Vai ser sócio do Sicredi. Olha a mensagem. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Minha gente, quer ir para Europa? Quer ir para Portugal? Lisboa? Vamos de TAP, Transportes Aéreos Portugueses. 11 horas, aeronaves de última geração, direto, Porto Alegre. 3 frequências temos atualmente por semana e vamos passar talvez no final de junho para 4. Você sai de Porto Alegre, Salgado Filho, Aeroporto Internacional Salgado Filho, e desce em Lisboa, Portugal. Lá você fica, lá naquela maravilha de terra, Portugal, ou viaja pela Europa, ou qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, tá bom? E os encantos e a gastronomia das terras portuguesas passam pela TAP. Então tá. Então, 11 horas de voo direto, não tem escalas, de Porto Alegre, tem pessoal vendo aqui até do Uruguai, Argentina, para embarcar aqui direto e descer lá, tá bom? As tarifas são civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, parcelamentos de pai para filho. TAP, Transportes Aéreos Portugueses, 3 frequências atualmente de Porto Alegre a Lisboa, Lisboa, Porto Alegre, tá bom? Então te liga que vale a pena, tá? Vamos adiante então. Afonso, antes de voltar aqui para o Paulo, temos mais 9 minutos de programa, mais uma... Não, eu na verdade é o seguinte, sabe que meu pai é um sujeito muito gaúcho, né? Meu pai do campo. Não, meu pai do campo, né? Meu pai do campo a vida inteira, e eu aprendi a andar a cavalo muito novinho. E sempre fui de bater dos dois lados. Eu bato tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu bato o rebenque é dos dois lados. Né? E uma coisa impressionante é a ausência de coerência. E eu vou apontar 2 pontos extraordinários ocorridos agora essa semana. O primeiro, eu vou começar pela direita, né? O Hélio Negão, ou Hélio Bolsonaro, o Hélio Lopes, aquele grandão e tal, da Polícia Militar, do PL do Rio de Janeiro, não querendo deixar de passar vergonha, não querendo deixar o Flávio passar vergonha sozinho, no dia seguinte mandou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol pedindo a convocação do Neymar. Eu acredito que o Ancelotti justamente escalou o Neymar por causa do pedido dele, Negão. É que o Brasil não tem mazelas suficientes para se preocupar do que a convocação do Neymar. Então, essa é uma coerência fantástica, uma passada total de vergonha. Mas a incoerência basilar está do lado da esquerda essa semana, que foi a do Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, que entrou com um pedido ao TSE para suspender o Dark Horse, esta mega produção da família Bolsonaro sobre a biografia do Bolsonaro, que até agora não entendi porque é em inglês. Não entendi ainda porque é feito por atores americanos. Mas aqui tem uma coisa curiosa, sabe? Porque
a incoerência da turma e de ambas as grades, tanto de um lado quanto do outro. Eles têm uma amnésia, né? Lula, filho do Brasil. Lula, filho do Brasil. Um filme brasileiro extremamente meloso do Lula, meloso, a estreia dele foi dia 1º de janeiro de 2010, ano eleitoral. Ninguém falou nada. O processo, versão da esquerda, versão não Herbert Richards, versão da esquerda, sobre o impeachment da Dilma. Sabe quando é que estreou? Dia 17/5/2018, ano eleitoral. Fora esse ano, a questão do Lula como tema do Carnaval do Rio de Janeiro. Ou seja, é engraçado. É engraçado. Não há coerência. Nós fizemos os nossos filmes. Estão imitando a gente, porque a gente fez filme de autopromoção em ano eleitoral. Mas o Bolsonaro não pode. Nós temos que suspender, porque isso é compra do eleitorado. Ou seja, tudo realmente perde seriedade, daí eu tenho que destacar destacar a manifestação do nosso grande convidado, né? Paulo Guimarães. Que foi exatamente o seguinte: baixou-se demais a qualidade dos políticos. É impressionante. Hoje não se tem uma relevância no que se refere a preferências e a trazer o que realmente é importante. Perdem tempo com bobagem. Eu só faço uma retificação do que eu falei. Nós temos bons políticos. Sim, sim. Mas sim. Antigamente se tinha quase que a plenitude de uma casa parlamentar, eram notáveis. Essa é a minha colocação. Nós éramos a República dos Bacharéis. Isso. Até que começou-se a demonizar isso, né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Então tá, olha aqui, Vinhos do Mundo aniversariando, né? Vinhos do Mundo aniversariando. Não percam as ofertas da Vinhos do Mundo, importadora, melhor importador de vinhos do Brasil. Tem sede em Porto Alegre, né? Sede empresarial, mas tem frente em São Paulo e também em Salvador, Bahia. E sabe qual é o mercado, o maior mercado de vinhos chilenos? É o Brasil. E Vinhos do Mundo trabalha com Casa Silva. É um dos vinhos mais vendidos, mais procurados, mais saboreados, mais degustados. É Vinhos Casa Silva. É a vinícola Casa Silva, espetacular. Então, 3 lojas, está aí no seu monitor, de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Então, aproveite as grandes ofertas, né, que tem promoções, que começa aí as promoções de aniversário de Vinhos do Mundo Importadora, como eu digo, a melhor importadora de vinhos do Brasil e com sede em Porto Alegre, graças a Deus. Muito bem. Então, tá, eu acho que vamos por aqui, tá. Voltando aqui ao Paulo Guimarães. Paulo Guimarães, o espaço aqui está sempre à tua disposição. Nós não temos que convidá-lo. O senhor diz, eu vou amanhã, porque o tema é absolutamente saudável, é prioridade numa pauta jornalística, né? A defesa da vida. E a defesa da vida passa pelo Hospital de Pronto-Socorro Municipal de Porto Alegre. E o Paulo Guimarães está fazendo, né, a convite, né? O Sebastião Melo conhece a cabeça tempo. Escolheu esse rapaz aqui, meu grande amigo, particular amigo, Paulo Guimarães, um grande advogado, para fazer essa tarefa extraordinária, extremamente humana, de buscar recursos para a ampliação do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Vamos dobrar a área física, leitos, etc. e tal, do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, da nossa Prefeitura Municipal, né? Mas precisamos dos recursos e precisamos da sua sensibilidade, do seu coração. Fala, Paulo. Zé Silva, muito obrigado pelos elogios. Isso vem a estimular, né, o trabalho que a gente tem feito. Agradeço muito também ao prefeito, né, por ter tomado essa iniciativa e ser o mentor desse projeto. Dizer que a Secretaria da Saúde, a Prefeitura, os empresários, os parlamentares que, tanto da Assembleia Legislativa, como do Congresso Nacional, como da Câmara Municipal, são todos esses os protagonistas dessa grande ampliação que será feito no HPS. Então, continue nos ajudando. Tenha um carinho pelo HPS, porque o HPS, ele cuida da gente. E a gente cuida do HPS. O nome está dizendo, é um pronto-socorro. Deu problema com você, com a sua família? Eu preciso de um pronto-socorro. Tá aí o pronto-socorro de Porto Alegre, Municipal de Porto Alegre. Ele é o salvador de vidas. Todos os hospitais são. Todos têm a mesma função.
né? Mesma razão. Mas ali é um lugar especial para acidentes, acidentados, Expertise, traumas. né? Ele tem expertise, exatamente. É exatamente para traumas, para queimados, coisas, né? Complexidade absoluta na área médica. Então, vamos estender a mão aí e vamos fazer essa parte. Profissional liberal, famílias, empresas, tem grupos aí que pode ajudar. Olha, Paulo, tem grupos aí que tem, entende? Pô, e eu, como eu digo, quem não pode amanhã depois, Deus, né, os conserve aí, os ampare, mas quem não pode amanhã depois não passar por lá, ou quem já teve parentes, ou você mesmo que já passou por lá. Então é hora de você abrir o coração e fazer a sua doação. Zé Silva, eu quero dar aqui o meu Instagram para quem quiser trocar ideia, conversar. Eu estou aberto, à disposição. É paulo.r.guimarães. paulo.r.guimarães. E volto a dizer, entrem no site da Fundação ProHPS.org.br, que lá você terá todas essas informações que nós falamos aqui. A Fundação ProHPS, ela é dirigida por homens muito probos, como Humberto Ruga e Paulo Afonso Pereira, e o seu conselho e sua diretoria. Então, confiem e vamos tocar e fazer essa ampliação. Se Deus não o senhor quiser. Eu queria só fazer uma pergunta, eu espero, se não tiver o dado, não tem problema. As pessoas, elas acham que porque o hospital está ali há quanto tempo? 82 anos. Há 82 anos, então ele abre as portas ao natural, ele não custa nada, ele não custa valor nenhum, né? Eu sou atendido no balcão e daí aquilo ali é de graça, então se é de graça ninguém deve cobrar nada. Qual é hoje o orçamento mês para abrir as portas do hospital? Quase 20 milhões de reais por mês. É dinheiro, Ou seja, Mensais. Mensais. Só manutenção, atendimento Quase dos todo este acidentados. valor, Zé Silva, é pago pelo município. Quase totalidade deste valor. 85% é pago pelo município, 5% pelo Estado e 10% pela União. ou seja, É 100 insuportável. pila, 100 pila, sabe? Imagina, não vai custar nada fazer um Pix. Não, E não. ao empresário tem esse diferimento dos 5% do ICMS. Ou seja, gente, eu acho que nós temos que fazer uma força maiúscula para melhorar o sistema, porque eu sei, porque acompanhei a administração hospitalar, não é fácil. Eu vou dar a uma- síndrome do cobertor curto. É sempre. Estamos fechando nosso programa, vou dar não um conselho, uma ideia. Vamos falar, até eu vou lá, me dou muito com o amigo Sebastião Melo. Nós vamos fazer um VT. Se toda a comunidade gaúcha, nós estamos aqui 13 milhões, né? É. Abraçar essa campanha. O Paulo vai dobrar a capacidade do Paulo, que eu digo pelo teu trabalho, evidentemente, vai dobrar. Nós vamos dobrar essa capacidade do pronto-socorro. Tem que mexer com a consciência humana do gaúcho, que o gaúcho é solidário. Tem que saber mexer, ir lá e tocar no sentimento dele. E nós vamos conseguir isso. Eu vou conversar com ele. Vamos tocar umas ideias. Vamos fazer Eu tô um com a VT. esperança. E eu vou dizer mais. Todos os veículos de comunicação têm que passar o VT graciosamente. Tudo bem. Ninguém vai pagar nada. Isso aí é absolutamente sem custo. Tá? Os grandes grupos de comunicação, etc. Tal, é free. É uma questão humanitária. Humanitária, pelo amor de Deus. Daí vai todos os rincões do estado, vai uma mensagem, tá compreendendo? Tem cara que vem de Uruguaiana parando para o socorro. Mas quantos tá lá queimados de Uruguaiana? Então vamos agora, São vamos Borja, ninguém- ajudar. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 33 anos. Muito obrigado pela audiência, os nossos anunciantes, patrocinadores. E amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.